Se você compra um imóvel ou terreno, ele é seu e você pode fazer o que quiser dentro dele, certo? Nem sempre. Apesar de garantido pela nossa Constituição, o direito de propriedade tem algumas limitações. Um exemplo é quando o imóvel é usado para plantio de drogas ou trabalho escravo e pode ser confiscado ou expropriado. O mesmo acontece com outros tipos de bens. Mas o que isso significa na prática? É o que vamos discutir no nosso programa que começa agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre a expropriação e a desapropriação de bens. A nossa Constituição garante o direito de propriedade e estabelece que a mesma deve atender à sua função social. Também determina que a lei deve regulamentar o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou ainda por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Para falar sobre a expropriação de imóveis, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o juiz Paulo Carmona, doutor e mestre em Direito Urbanístico, e recebo também Salomão Barbosa, mestre em Direito e professor de Direito Administrativo. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Carmona, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que é essa função social, a qual a Constituição se refere. A Constituição fala que toda propriedade tem que cumprir a sua função social. E esse é o princípio mais básico do direito urbanístico brasileiro e do direito urbanístico em países estrangeiros também. Isso significa que a propriedade não é mais aquela visão civilista, privatista. A propriedade não pode ser entendida como o direito do proprietário fazer o que ele bem entender. Ela está sujeita a uma série de limitações, tendo em vista o bem-estar coletivo. Quais são as formas, doutor Salomão, de tomar um bem de uma pessoa? Primeira observação que nós temos que fazer é que a desapropriação é uma das formas mais graves de intervenção da propriedade. Então, se possível, deveríamos evitar a desapropriação. Mas existem outras formas. A servidão, a requisição, a ocupação temporária, são formas também, digamos, de expropriação. Mas a desapropriação, o que é mais grave, digamos, é a tomada efetiva da propriedade pelo poder público. Claro, sempre mediante indenização. Isso ocorre com pressupostos bem específicos, né? A desapropriação urbana, desapropriação rural, desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Todas são formas de intervenção do Estado na propriedade. Bom, em alguns casos, o proprietário não tem direito nem à indenização. É o que acontece, por exemplo, quando o bem é fruto do tráfico de drogas. Nos últimos 3 anos, foram arrecadados quase 35 milhões de reais com a venda de bens apreendidos de pessoas condenadas. O patrimônio conquistado com a venda das drogas impressiona. Um caso que ganhou as manchetes e até hoje é lembrado é o do colombiano Juan Carlos Abadia, considerado um dos maiores traficantes dos últimos tempos. Preso e condenado, ele teve os bens apreendidos e leiloados. Só a coleção de relógios foi estimada em mais de 2 milhões de reais. Bens do brasileiro Fernandinho Beiramar também tiveram o mesmo destino. Esse tipo de ação tem sido frequente e acontece por todo o Brasil. Pela lei brasileira, propriedades rurais e urbanas onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo devem ser expropriadas, ou seja, o dono não tem direito à indenização. O mesmo acontece com outros tipos de bens, que devem ser confiscados, vendidos e o dinheiro revertido a fundo especial com destinação específica. Doutor Salomão, expropriação e confisco são sinônimos ou existe aí alguma diferença? A nossa Constituição prevê o único caso chamado confisco constitucional, que seria exatamente a tomada da propriedade, mas sem indenização. As demais formas, as formas expropriatórias, em princípio, são indenizáveis. Claro que o confisco ele é uma grande exceção, não deve ser a regra geral. O confisco não é imediato, deve ser observado todos os direitos e garantias fundamentais do artigo 5º. Doutor Carmona, nesse caso, o bem tem que ser fruto do dinheiro ilícito ou basta ele estar sendo usado para o trabalho escravo ou para o tráfico de drogas, por exemplo? São duas situações bem diversas. A Constituição, lá no artigo 5º, prevê como uma das sanções perdimento de bens. Então, embora exista essa hipótese lá no artigo 243 do confisco sem indenização da área urbano-rural agora, né, a partir da emenda 81, que foi utilizada para trabalho escravo ou
plantação de psicotrópico, existem outras hipóteses na legislação brasileira em que haverá perdimento de bens. Por exemplo, especialmente no processo penal. Um processo penal decorrente de um crime de contrabando. Os bens são apreendidos e, se não forem resgatados, se não forem pagos os tributos devidos, haverá perdimento de bens. Veículos que são apreendidos com alguma irregularidade vão para o pátio do Detran, depois de um período, eles vão a leilão em razão de perdimento de bens. Um processo penal por tráfico de entorpecente, como nos casos que já foram apresentados, do Fernandinho Beiramar ou do Abadia, também levam a perdimento desses bens. Então, que não se confunde com o confisco. Que não se confunde com o confisco. O confisco, eu diria, é uma espécie do gênero perdimento de bens. Como é que se dá esse processo de perdimento de bens em caso dessa consequência do processo penal? O processo tem que se desenvolver com contraditório, ampla defesa, e ao final, havendo prova de que o bem foi adquirido fruto com o dinheiro do ilícito, haverá o perdimento de bens em favor da União, em geral em favor da União, e dependendo da hipótese vai para um fundo específico, um fundo penitenciário, um fundo de combate à pobreza, existem várias hipóteses. Esse é um processo demorado, professor Salomão? Sim, acaba sendo um processo demorado porque nós teremos que observar toda a legislação processual pertinente, ou seja, nós teremos a grande possibilidade de recursos em todas as fases. E a questão do confisco, por ser uma matéria constitucional, provavelmente ela, em tese, poderá até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Pois é, mas nesses dois casos, o bem só vai a leilão ou só vai para uma destinação especial depois de acabado todas as instâncias e percorrido todos os caminhos? Não. No processo penal, a legislação permite que o juiz determine o sequestro, a arrecadação do bens e leve isso a leilão logo no início do processo. Por quê? Porque o que acontecia antes é que esses bens ficavam se deteriorando e como o processo demora muito e pode ter muitos recursos, esses bens iam se perdendo. Então, hoje, o juiz penal pode determinar que seja feito o leilão o mais rápido possível e esse dinheiro arrecadado fica aguardando o final do processo. Até porque era muito comum a passagem desses bens para terceiros, né? Uma venda simulada, etc, etc. Então, para se evitar isso, se resguarda. É tipo do processo penal, né? Nós temos uma dúvida de um telespectador, vamos ver. Se meu inquilino fizer algo ilegal, eu posso perder meu imóvel? Doutor Paulo, como é que fica nesses casos? O inquilino está usando o imóvel para poder fazer tráfico de drogas, por exemplo, mas o proprietário não tem ciência disso. O proprietário pode perder esse bem, doutor? A meu ver, não. A meu ver, não. A ação penal tem caráter personalíssimo nesse caso. A ação penal vai ocorrer contra o inquilino e o que vai acontecer é que, por conta do mau uso da propriedade, haverá um efeito cível, a rescisão do contrato de locação. Mas o proprietário que não tem nenhuma noção, não tem nenhuma ciência do mau uso que o inquilino está dando do seu imóvel, não pode sofrer essa sanção. Professor Salomão, é nesses casos que é discutida a responsabilidade objetiva e subjetiva? Sim, responsabilidade objetiva e subjetiva. Isso lá do artigo 243, né, que nós nos referíamos anteriormente. Teríamos que, exatamente, o Supremo deve decidir no próximo, agora, dia 14 de dezembro, né, seria um grande proprietário que não tem ciência do que o seu administrador, o seu capataz, ele está plantando plantas psicotrópicas, esse proprietário, essa responsabilidade, basta a plantação ou não? Teria que haver o elemento volitivo, o elemento de vontade, o elemento e o nexo causal. Então, tudo isso o Supremo irá decidir. Responsabilidade subjetiva daquele necessariamente que plantou ou responsabilidade objetiva, aí abrangendo toda a área e abrangendo aí a perda em desfavor do proprietário, né? Isso vai ser importante para pacificar os entendimentos, ajudar na jurisprudência? Com certeza, porque existe divergência tanto doutrinária quanto jurisprudencial quanto a esse tema, né? Quanto a esse tema. O proprietário diz, não, mas eu não sabia que o meu administrador estava fazendo. E isso pode ser verdade.
Pode ser, em inúmeros casos, a mais absoluta verdade. Vamos imaginar um caso... Grandes propriedades neste país, né? Vamos imaginar um caso de uma pequena propriedade a uns 100, 200 quilômetros de Brasília, em que o proprietário reside, trabalha aqui, mas tem um caseiro. Esse caseiro, ele pode estar envolvido com pessoas de má índole que estão plantando lá psicotrópicos, ele pode estar sendo coagido por essas pessoas e ameaçado para não denunciar. E isso o coloca numa situação muito difícil, uma ameaça de morte. Ele pode ter falecido e eu não sei, não fui avisado, a propriedade foi invadida e plantaram psicotrópicos. Ele pode ter ido embora sem me avisar e eu nem imagino que a propriedade está abandonada, ela foi invadida. Então, me parece que a análise do caso concreto é muito relevante. Imprescindível. E me parece que a responsabilidade deve ser subjetiva, respeitando as opiniões em contrário, para evitar a responsabilização daquele que não teria como exercer o seu dever de vigilância, sob pena de obrigar todo proprietário de terra a morar na área e ter uma enorme vigilância, né? Inúmeros fatos da vida podem acontecer e repercutir de maneira onerosa, de maneira muito grave, porque isso é um confisco, é um perdimento de bem. A sanção é uma sanção muito grave, né? É por isso que a matéria é tão relevante, é tão importante, que o Supremo reconheceu a repercussão geral, né? Para que essas questões possam ser decididas e essa decisão possa exatamente repercutir nas demais instâncias do Judiciário. Nós temos vários casos no país inteiro. Há decisões no sentido de que a responsabilidade é subjetiva, principalmente da 5ª região do Nordeste, né? E muitas das vezes a sentença reconhece uma responsabilidade objetiva. Então, exatamente isso deve ser pacificado. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta para falar mais sobre o direito de propriedade. Estamos de volta com o artigo 5º. No programa de hoje, a gente conversa sobre a expropriação e desapropriação de imóveis. Aqui no estúdio eu recebo Salomão Barbosa, mestre em Direito e professor de Direito Administrativo, e também o juiz Paulo Carmona, mestre e doutor em Direito Urbanístico. E como as pessoas encaram a possibilidade de confisco dos bens? Nossa equipe foi às ruas para conferir as opiniões. Se houver alguma conexão direta entre o crime e o local, isso pode ser possível, mas tem que haver uma conexão direta. Se não houver essa conexão direta, eu sou contra. Ele deve ser preso. Agora, o imóvel ser tomado pelo poder público, tem que rever isso de alguma forma. Se essa pessoa morar com outras pessoas e elas não estiverem cientes do uso ilegal ou errado da propriedade, deve ser feito meio com uma ponderação, porque pessoas inocentes podem ser prejudicadas. Também tem que ver negócio do herdeiro, né? Às vezes também o imóvel, né, da pessoa e tal, utiliza. Então eu acho que é uma coisa assim que tem que se verificar direitinho. Eu concordo sim que esse imóvel deva ser expropriado, deva ser destinado para o Programa Nacional de Reforma Agrária e que os proprietários desse imóvel eles não devem ser indenizados pelo poder público. Doutor Carmona, uma das entrevistadas falou uma coisa interessante. O que acontece se mais pessoas moram no imóvel e não estão envolvidas no trabalho escravo ou no tráfico de drogas? Muitas vezes nem conhecimento tem. Em geral, se é uma pessoa que está convivendo ali, a pessoa com certeza está percebendo algo de errado. Tem que analisar o caso concreto, não dá para cravar o que vai acontecer com as outras pessoas, né? As pessoas preocupadas com o direito dos herdeiros e etc. Então, uma visão um tanto quanto privatista da população brasileira, isso precisa ser revisto, porque não é assim que a Constituição brasileira encara esse problema, né? Professor Salomão, o doutor Carmona falou aqui dos herdeiros e um dos entrevistados também se referiu a isso. Como é que fica se o acusado morre durante o processo? Como fica o direito dos herdeiros? É uma questão processual, né? Então, a nossa legislação processual responde a questão suspendendo o processo até que nós tenhamos a indicação aí do espólio. Na verdade, o espólio responderá. O espólio substitui o proprietário morto, falecido, né? Então, isso vai se resolver aí no direito de sucessões, né? É claro que se houver um confisco, a perda total, quem na verdade que vai perder é o espólio. Né? Então, isso não vai chegar aos herdeiros. Não vai chegar aos herdeiros. Não vão ter herança, porque, na verdade, eles perderam antes dele. Não haverá transmissão. Não haverá transmissão, porque não existia mais o imóvel.
E além dos casos de expropriação, sobre os quais a gente conversou até agora, tem também a desapropriação, que é mais comum. Quando ela pode ser decretada? Esta é a dúvida de um telespectador. Vamos ver. Minha casa pode ser desapropriada para obras da prefeitura? Doutor Carmona, como é que funciona? Sim, pode. Mais comum, né? É uma das coisas mais comuns. Existem muitos casos previstos na legislação que desdobram essas hipóteses de necessidade, utilidade pública e interesse social. Pode ser para fins de construção de um hospital, de uma casa de repouso, de um aeroporto, para fins de ampliação de sistema viário, para construção de casas populares, que é uma das hipóteses mais comuns. E, claro, a prefeitura pode desapropriar o seu imóvel desde que obedecido todo o sistema normativo, ou seja, todo o que está previsto na lei, o devido processo legal, né? Uma justa indenização é um requisito da desapropriação comum, ordinária, né? Que é difícil na prática. Pois é. E quais são as outras formas de perder esse bem, de ter esse bem desapropriado? Se a pessoa, por exemplo, não cuida do imóvel, tem um lote ali no centro da cidade, não cuida dele, ou financiou o bem e não pagou, isso também é tido como desapropriação, doutor Salomão? Sim, mas a desapropriação, como nós vimos, é a forma mais grave de intervenção do Estado na propriedade. Portanto, ela deve ser evitada. Nós temos outras formas. A primeira forma seria exatamente o parcelamento compulsório, o aumento da alíquota dos tributos e, finalmente, a desapropriação. Porque não houve o resguardo do fim social. E no caso da desapropriação, professor Salomão, o processo é mais rápido? Tem que ser um processo administrativo? Tem que ser judicial? Como é que funciona? Não, em princípio, a desapropriação judicial é um processo muito demorado, muito moroso, até porque nós temos que considerar também que a indenização paga, em princípio, ela está geralmente aquém do mercado. Mas, voltando à sua pergunta, a desapropriação não necessariamente precisa ir ao judiciário, né? Nós temos a desapropriação judicial, nós temos também a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, que aí sim é uma ação de desapropriação, isso no judiciário, né, perante o Poder Judiciário. Mas quando não há necessidade, a desapropriação, aqui como o professor Carmona se referiu, a desapropriação de um terreno urbano, a desapropriação para a construção de uma escola, a construção de um hospital, não há necessidade de se buscar o judiciário. Bom, o senhor falou aqui sobre indenização. A Constituição determina que, de modo geral, deve haver indenização justa e prévia. Nós temos uma dúvida de um telespectador sobre isso. Se a indenização não for justa, o que devo fazer? Doutor Carmona, vamos começar explicando como é que é feito o valor dessa indenização. Como é que é definido isso? As verbas que integram uma justa indenização são inúmeras e difíceis de fazer o seu cálculo, é uma coisa bem complexa na legislação brasileira. Mas uma indenização justa é aquela que deixa o ex-proprietário, aquele que foi atingido, né, o desapropriado, totalmente indene, ou seja, que cubra todos os gastos e danos e prejuízos que a ação desapropriatória resultou. Por isso, ela deve envolver um valor de mercado do bem, ela deve envolver correção monetária quando ela vem com atraso, em geral ela vem porque em geral cai no precatório, juros moratórios por esse atraso, juros compensatórios que são devidos quando o Estado pede emissão provisória na posse, ou seja, a perda antecipada da posse, e esses juros incidem na grande maioria das desapropriações, porque na grande maioria delas as ações têm pedido de emissão provisória na posse que são deferidos. Além disso, outras verbas como honorários, custas de sucumbência, são inúmeras verbas. E como isso tudo envolve o direito de propriedade, é fácil para o Estado levar esse processo com recursos até os tribunais superiores. E isso torna a desapropriação um processo extremamente moroso, lerdo. Eu conheço processos desapropriatórios que ainda estão em trâmite desde os anos 60. No caso do metrô de São Paulo, mas isso aí é para receber a indenização? Não, é para fixar
o valor indenizatório. Mas a pessoa continua no imóvel enquanto isso? Não. Com a emissão provisória na posse, o Estado pede urgência e pega a posse do bem e ele sai, no início do processo, ele já sai do bem, ele já perde a posse e aí vai discutir o valor indenizatório. Por isso que essa emissão já é indenizada, exatamente isso, porque o Estado já prejudicou o proprietário antes mesmo da sentença. Então, ele tem que receber essa indenização. Olha, as desapropriações no Brasil são tudo menos prévias. Ou seja, a Constituição Federal, nesse ponto, não está sendo observada, porque o Estado oferece, em geral, um valor muito aquém do valor de mercado, o que força o proprietário a ir buscar a tutela judicial e passar por décadas discutindo o valor da justa indenização. Esse valor é tão insuficiente que ele não consegue comprar um novo imóvel nas mesmas características daquele que foi desapropriado. Pois é, e aí como é que fica essa questão do pagamento da indenização? Porque a gente está falando aqui, o senhor já falou de precatório, já falou de... Tem alguns casos que é definido, tem que ser em dinheiro, tem que ser em precatório, o título do governo, como é que funciona na prática? Sim, isso é muito bem definido pela legislação a respeito da desapropriação, né? Temos que fazer um divisor de águas. O primeiro divisor é no seguinte: será que a desapropriação, sanção, o Estado realmente está exercendo o seu poder sancionador, está punindo o proprietário pelo mau uso da propriedade, ou seja, por teria descumprido a sua função social? Se a resposta for positiva, em princípio, a indenização não seria em dinheiro. Tá? A indenização em dinheiro é exatamente aquela que o proprietário estava lá, quietinho. Fazendo tudo certinho. Tudo certinho. E aí o Estado resolve: eu quero construir um hospital, eu quero construir uma escola na sua propriedade. Então, essa indenização, a Constituição determina que ela deve ser justa e em dinheiro. Agora, nos demais casos, a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, em que muitas das vezes essa propriedade não está havendo o fiel cumprimento dessa função social, a indenização será em títulos da dívida agrária, não será em dinheiro. E esses títulos caem no mercado, não são títulos em que tem uma representatividade em dinheiro tão fácil. Não tem uma liquidez. Não tem uma liquidez imediata. São chamados de moeda podre. Títulos podres, exatamente. Isso também ocorre na desapropriação sanção urbanística. São pagos em títulos da dívida pública. Que dificilmente resgatáveis. São resgatáveis em dinheiro por um longo prazo. Longo prazo. Bom, então, para encerrar o programa, eu gostaria de saber o que vocês acham que deve ser feito para que seja feito de forma justa realmente a desapropriação em caso de necessidade. Doutor Carmona. Existem inúmeras outras formas de intervenção do Estado na propriedade, inclusive no Estatuto da Cidade. Existe uma hipótese lá que é uma alternativa muito interessante à desapropriação, que é chamado direito de preempção ou direito de preferência. Em áreas urbanas, de acordo com o plano diretor, o município pode, ou o Distrito Federal, delimitar uma área em que, assim que o proprietário pretenda vender, alienar onerosamente esse imóvel, ele tem que dar direito de preferência para a prefeitura ou para o poder público, para o Distrito Federal. Assim, o poder público pode fazer um planejamento de médio e longo prazo e ir adquirindo essas propriedades para ali no futuro transformar numa área de reserva ambiental ou uma área que ele vai necessitar para abertura de vias, para fazer regularização fundiária. Existem inúmeras possibilidades. E isso evita a ação trágica, rápida, drástica da desapropriação. Mas isso exige um planejamento de médio e longo prazo, que não é sempre uma visão que os nossos gestores públicos têm. Então, eu acho importante, dentro da linha que o professor Salomão falou, que a desapropriação deve sempre ser evitada e existem inúmeras outras formas, esse é só um exemplo. E para o senhor, professor Salomão? Sim, complementando exatamente, talvez, a aplicação do princípio da razoabilidade, porque muitas das vezes o Estado ele possui uma área, ou seja, que já é dele, já é uma área pública, e decide atingir a propriedade privada, ou seja, vizinho a essa que ele possui. Então, a escolha, o local, o momento, a necessidade de construção da escola, a necessidade de construção do hospital, a ampliação da rodovia, sim, é claro, mas será que eu devo atingir o particular nessa escolha ou não teria uma outra opção? Essa é uma escolha realmente que deve ser sempre muito bem pensada, porque o interesse público há de prevalecer, mas como? E sempre observado o devido processo legal, né? Que isso a nossa Constituição garante.
Bom, com essa explicação, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Carmona, doutor Salomão, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso estúdio. E obrigada também a você que nos acompanha. Participe enviando uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Se quiser rever os nossos programas, é só acessar tvjustiça.jus.br. Até o próximo artigo 5º. Aqui a gente sempre coloca em pauta a cidadania, que é essencial para todos nós.